Os enormes avanços registrados pela humanidade ao longo de sua história não foram capazes de resolver problemas em um nível mais fundamental, o dos relacionamentos humanos. Os conflitos entre os homens seguem sendo, nos dias de hoje, uma grande causa de temor. Nesse contexto, a justiça se apresenta como instância mediadora de conflitos de todas as naturezas e dimensões. Nesta aula do curso Justiça na Sala de Aula, vamos entender como a justiça pode mediar conflitos e propor saídas consensuais para eles. O tema desta videoaula é a justiça e as formas consensuais de tratamento de conflito. Então, se nós vamos falar de mediação, é importante que a gente compreenda o que é a mediação. A mediação ela é um processo alternativo ao processo jurídico tradicional. Por meio da mediação, a gente vai tentar solucionar conflitos de uma forma diferente. Hoje em dia, a gente nem fala mais alternativo, nós falamos adequados. Porque se são muitos os conflitos que nós temos que encarar no nosso dia a dia, devem ser também muitas as formas de resolução desses próprios conflitos. E aí a mediação ela vem trazer uma proposta nova. Ela vem fazer o seguinte: no processo tradicional, nós temos uma tríade normal. Nós temos o juiz e nós temos as partes que expõem ao juiz os problemas que elas querem ver resolvidos ali no judiciário. E na mediação a ideia é diferente. Nós temos, apesar de nós termos a figura do mediador, nós temos as partes como protagonistas da resolução dos seus conflitos. Então, aquelas partes originárias que vieram do conflito, que participaram do conflito, elas vão trazer para dentro da sala da mediação todos os seus interesses, todas as suas posições, e elas mesmas vão tentar buscar soluções adequadas à sua contenda. Então, saímos da tríade normal, processual, tradicional, e nós vamos para uma mesa redonda, onde nós teremos partes e mediador discutindo o conflito. E não é somente o conflito na sua perspectiva mais superficial, mas toda a complexa rede subjetiva que vai englobar esse conflito. Então, não somente as posições, o que a parte A quer, o que a parte B quer, mas tudo aquilo que motiva os seus desejos, as suas aspirações dentro da resolução daquele conflito. Então, a mediação é esse processo novo, essa ideia nova de protagonismo das partes, diferente da neutralização normal do processo, que as partes ficam ali e é o juiz quem decide, quem dá a sentença solitária. Na mediação, não. É a proposta de buscarmos juntos uma solução para os nossos próprios conflitos. E dentro da mediação, a gente tem uma série de novidades, uma série de paradigmas que estão sendo importados, por exemplo, das escolas de negociação do mundo inteiro. E dentre essas novidades, nós temos algumas pontuais muito interessantes. Uma delas é a questão da abordagem do conflito. Então, se antes a gente abordava o conflito com uma perspectiva de que alguém tinha que ganhar e alguém tinha que perder, agora nós abordamos o conflito de uma maneira diferente, através da crença de que todas as partes num conflito podem sair satisfeitas. Então, o conflito não seria ali uma coisa ruim, mas um dínamo de inovação, um momento em que a gente pode parar e pensar o que é que nós podemos fazer para que todos saiam satisfeitos. Parece utopia, mas não é de nenhuma forma. A mediação tem se mostrado eficaz, E importante ponto de interesse de muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Dentre as coisas boas que a mediação traz, a gente pode citar, por exemplo, a contribuição dada para que a gente consiga desabarrotar as demandas do judiciário, que consiste, que hoje tem muito trabalho para fazer. Além disso, a gente apresenta como uma excelente novidade, um excelente benefício trazido pela mediação, a questão da celeridade dos processos e da complexidade adequada com que os conflitos são abordados, e mesmo as soluções que nós podemos trazer que vão além da própria lei. Dentro das escolas de mediação, nós temos um caso muito famoso que sempre é estudado, é o caso das laranjas. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem a seguinte história, uma coisa muito comum, que a gente provavelmente já encarou na nossa vida cotidiana, de duas crianças que brigavam pela última laranja da geladeira. E aí a mãe chega e vê aquela situação e ela pergunta o que é que está acontecendo aqui. E uma criança explica, olha, eu quero a última laranja da geladeira, e a outra também diz, eu também quero essa mesma laranja. E aí ela faz a pergunta que um mediador poderia fazer, ela faz a pergunta, por que é que você quer a laranja? E aí a criança explica, eu quero a laranja porque eu quero sumo, para fazer um suco. E aí a outra criança diz, eu quero a laranja porque eu quero a casca para fazer um chá.
Então parece uma coisa boba, mas é o que acontece realmente nos processos de mediação. Muitas vezes, quando nós vamos dar as posições para as verdadeiras motivações, nós vemos que um bem escasso, né, pode ser multiplamente utilizado e dividido por entre as pessoas, e a gente pode satisfazer assim todas as partes. Então essa é a nova perspectiva da mediação, uma perspectiva que parte da ideia de cooperação e principalmente de que nós podemos transformar os conflitos, né, transformando-os em inovação e em bens para toda a comunidade. Você sabia? A mediação é prática que cresce em números e em adesão em todo o Brasil. O relatório Justiça em Números apontou que no ano de 2016, 13% dos processos foram evitados por meio da mediação e em 2017 foi inaugurado o campo de coleta para mediação no relatório. A mediação é uma prática que depende da cooperação e solução de contendas por parte dos indivíduos envolvidos. Numa sociedade marcada por práticas corruptas, é possível colocar a mediação em prática? Vamos discutir essa questão. As formas de resolução de conflito, elas são várias. Então, nós temos, por exemplo, nós temos como dividi-las em 3 grandes grupos, né? Mas somente por questões pedagógicas, né? Porque são diversas as formas de resolver os nossos conflitos. Nós temos, por exemplo, a autotutela. A ideia de autotutela é pensar que no início, né, da nossa vivência em comunidade, as pessoas elas tinham uma forma bem definida de resolver conflitos. Então, elas impunham a sua vontade por meio da força. Então, quem era mais forte acabava vencendo naquele embate, né? Então, essas eram as acepções de autotutela, né? Depois, nós fomos aos poucos, né, evoluindo para a questão da autocomposição. Então, não era somente impor por meio da força, mas era discutir, né, conversar a possibilidade de encontrarmos um consenso dentro daquela perspectiva. E nós temos também os métodos heterocompositivos. Quais são os métodos heterocompositivos? São aqueles em que eu chamo uma terceira pessoa, né, diferente das partes originárias do conflito, para então eu conseguir compor aquela situação, para que eu consiga chegar a um consenso, né? Então, por exemplo, eu posso delegar a um juiz a oportunidade, né, ou então o direito de decidir sobre aquele conflito. Então, eu chego e digo, eu quero que o Estado resolva o meu conflito porque eu não consigo resolver. Mas se nós formos ver, a maior parte dos conflitos que nós encaramos na vida cotidiana, né, na litigiosidade natural da vida humana, eles são resolvidos pela autocomposição. Então, por exemplo, de uma conversa sobre o que nós vamos comer no café da manhã, dali pode surgir um conflito e nós resolvemos os nossos conflitos. Depois de uma criança que decide que não quer ir à escola aquele dia, nós resolvemos também esse conflito. Então, a maior parte das contendas que nós encaramos no dia a dia, nós resolvemos de maneira, né, nós mesmos protagonizamos o próprio consenso. Uma pequena parcela é levada à heterocomposição e chega ao que seria, né, a última razão, chega ao judiciário. E dentro do judiciário, nós temos um sistema muito bem estruturado. E é importante que se diga que a mediação ela não quer tirar força do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uma instituição extremamente importante, principalmente no processo de reconhecimento dos nossos direitos. Mas a mediação ela quer contribuir, ela quer trabalhar junto, inclusive para que possa haver maior especialização das demandas levadas ao Poder Judiciário. Então a ideia é, nós podemos lidar com a mediação, com qualquer tipo de conflito, mas é importante que, dentro da perspectiva do Poder Judiciário, aqueles conflitos, por exemplo, em que hajam dependência afetiva, ou então clara, né, não igualdade entre as partes que estão ali no conflito, é importante que nós mantenhamos o judiciário, até mesmo como instituição, né, que nos ajuda dentro da nossa sociedade a reconhecer direitos, né, e a tantas outras funções tão importantes. Na evolução dos métodos de resolução de conflitos, a heterocomposição acabou predominando sobre os outros modelos. Vamos detalhar alguns modelos de processo judicial nessa perspectiva. Dentro das ideias de resolução de conflito, acabou se estabelecendo que a heterocomposição ela estava extremamente ligada à pacificação. Então, quando eu pensava em pacificação social, eu teria que pensar num Estado forte, regulador, né, que me desse um agente para poder formar essa relação de heterocomposição e então eu conseguisse atingir uma sociedade pacificada, né, uma sociedade harmônica. E dentro dessa perspectiva, a heterocomposição ela acabou se sobressaindo, pelo menos no imaginário das pessoas. Então, a presença de um juiz, né, era sinônimo de justiça, né, que ali a justiça seria alcançada.
E dentro desses processos, né, do processo judicial, nós temos algumas tendências, né? A primeira delas é a tendência adversarial. O que é a tendência adversarial dentro do processo? É assim, nós temos um conflito e nós criamos um outro conflito dentro do processo judicial para que o juiz consiga assistir, né, esse embate e, no final, decidir. Então, eu pego um conflito que está fora do judiciário, eu trago para dentro do judiciário, crio um novo conflito com normas muito bem definidas, com regras muito bem definidas, e aí eu, então, deixo que a autoridade judicial o assista para que, no final, ele venha a decidir, né? Também, além do processo adversarial, nós temos a tendência do processo inquisitivo. Qual é a ideia do processo inquisitivo? Eu neutralizo por completo as partes. Então, elas trazem o conflito originário que veio do mundo real, trazem para análise, né, do Poder Judiciário, e lá dentro elas vão simplesmente ser neutralizadas. Então, o juiz vai pegar os fatos, vai pegar a lei, vai estudar o processo, vai fazer o processo de subsunção da norma ao caso concreto e vai impor, né, a solução. Além desses processos, nós temos ainda o processo cooperativo, né, que é o processo hoje que é uma novidade para nós. E a ideia seria trazer as partes a cooperar, diminuir um pouco a neutralização das partes. Então, por que o processo cooperativo não resolve os problemas que a mediação tenta resolver? Porque a cooperação, ela vem em toda a resolução do processo. Então, as partes são chamadas a não serem neutralizadas em todo o decorrer do processo. Mas, no final, a sentença ela continua sendo solitária, né? A resolução final, o consenso final entre aquelas partes, ela vai ser sempre do juiz. E por isso, né, não é um paradigma tão revolucionário como o paradigma da mediação, em que eu preciso do assentimento das duas partes, que elas vão construir não somente todo o processo, elas vão cooperar não somente em todo o processo, mas também no momento da decisão, no momento dessa transformação do conflito para o consenso. Na nossa sociedade, a cultura da mediação possui fortes bases históricas e jurídicas. Vamos fazer agora um passeio por esses aspectos históricos para compreender como o processo jurídico prevalece sobre outras formas de resolução de conflitos. Nesse trabalho de compreensão do conflito e principalmente das formas como a gente aborda a resolução desses conflitos, é importante que a gente diga que esse paradigma ganha-perde, ele teve substrato teórico e filosófico durante toda a história, né, da formação das ideias políticas. E aí um ponto muito interessante para a gente estudar por que a gente chegou a esse ponto é Maquiavel. Dentro de Maquiavel se inaugura a ideia do realismo político. Antes, nós tínhamos uma perspectiva mais idealista, por exemplo, com algumas obras como A República ou Cidade de Deus. A ideia dos autores dessas obras era mostrar como a sociedade deveria ser. Então, eles lançavam um olhar sobre o indivíduo e diziam como deveria ser o indivíduo, como deveriam ser as sociedades, né? E dentro dessas perspectivas, eles criavam ideias políticas baseadas no idealismo. Maquiavel vem com uma novidade, ele diz assim: não é importante que a gente pense como deveria ser, mas como é. Nós precisamos nos ocupar com a vida das pessoas e o que elas estão fazendo agora, né? E o que Maquiavel, né, acaba descrevendo encontrar não é a magnanimidade da alma humana ou da capacidade das pessoas de cooperarem entre si na construção da sociedade, mas a vileza do ser humano. Ele diz que o ser humano, diante da generosidade, seria extremamente egoísta e que nós precisaríamos ter muito cuidado ao negociar, né, justamente com o ser humano, porque ele responderia com deslealdade a toda confiança. E dentro da perspectiva de Maquiavel, desse olhar que ele diz realista, mas que parece extremamente pessimista, vai se delineando uma nova forma de encarar o conflito e a própria sociedade. Então, Maquiavel escreve O Príncipe, né, que foi uma obra direcionada a Lourenço de Médici, que era dentro da perspectiva da unificação dos principados italianos, né, da República Florentina. E dentro dessa ideia, ele vai dizer, olha, você precisa agir, né, com essas orientações que ele queria dar a esse governante, ele vai dizer, você precisa agir com muita força. Ele vai falar o famoso questionamento, se era melhor a um rei ser amado ou ser temido. E ele vai dizer, é muito importante que você seja temido, porque na resolução dos conflitos da sociedade, você precisa usar a força, né? Porque as pessoas elas não vão cooperar. Então, para Maquiavel, o sistema que formava, né, a comunidade, aquele elemento de coesão da sociedade era a força de um príncipe forte, de um governante forte, de um agente, né, do Estado forte. A mediação, ela tem uma visão diferente do homem. Diferente de Maquiavel, que enxerga a lepra exterior, essa superficialidade, essa ponta do iceberg não cooperativo, a mediação ela vai lançar um olhar sobre o homem maior do que somente essa coisa exterior, né, da não generosidade, da não cooperação aparente, né? E a mediação ela vai dizer que o homem é um projeto dado a si,
que ele pode sim ser trabalhado, que apesar de suas tendências, né, maléficas ou benéficas, a depender do autor e da teoria que a gente vai aderir, nós podemos sim buscar um homem que ao longo da sua vida, né, consiga desenvolver a capacidade de cooperar, né, a virtude da cooperação. Maquiavel vai falar da vileza do homem, mas dentro da relação política. Ele não vai falar que isso é um traço essencial da natureza humana. Diferente, por exemplo, de Thomas Hobbes, que já vai afirmar justamente isso. Ele vai dizer que o homem é vil em si, né, que dentro da perspectiva da relação entre os homens, se não houvesse um pacto, um contrato, nós veríamos uma situação de profunda guerra, né? Isso porque Thomas Hobbes vai nos dizer que os homens eles são iguais em desejos e que os bens são escassos. Então, se todas as pessoas do mundo desejassem as mesmas coisas, seria natural que nós entrássemos em um estado de guerra que nunca cessaria. Então ele vai dizer, nesse estado natural, anterior à organização, ao pacto e ao contrato, não existe justo e injusto. Isso porque, para Thomas Hobbes, a justiça, a cooperação, a lealdade, elas só viriam após um pacto. Então, se num estado de natureza, né, pré-civilizacional, eu furtasse um bem de propriedade de uma outra pessoa, essa pessoa não poderia dizer que aquilo era injusto, porque eu não tinha pactuado nada com ela, né? Dentro das sociedades haveria um pacto e aí sim nós poderíamos explicar a justiça, né, e requerer que a justiça fosse feita. Então Thomas Hobbes vem contribuir, ele vem mais uma vez mostrar esse traço da inimizade, como se a cooperação fora do Leviatã, que era essa moral artificial, né, um Estado forte, um organismo, um mecanismo que pudesse impor essa moral através do pacto, né, não fosse possível na sociedade. É óbvio que Thomas Hobbes não imaginou uma comunidade em que as pessoas só resolvessem os seus problemas por meio do Estado, mas para ele toda essa perspectiva da justiça seria então capilarizada por toda a sociedade. Mas a gente percebe que aos poucos esse paradigma do ganhar e perder e dessa crença de que dentro da perspectiva da resolução de conflitos, nós precisamos de um agente de moral externa, ela vai se delineando no nosso pensamento e na nossa consciência e ajudando a formar uma sociedade que crê que ganhar e perder é o paradigma correto na solução de conflitos. Então, Thomas Hobbes tem toda essa perspectiva sobre o conflito e sobre o homem, né, dizendo que o homem é vil por natureza. Só que até então, tanto Maquiavel como Thomas Hobbes, eles olhavam a vileza do ser humano, a não cooperação, né, a tendência à guerra natural, como coisas ruins, a serem expurgadas da sociedade. E aí a gente vem outro autor chamado Bernard de Mandeville, que ele vai trazer uma fábula super interessante que vai criar uma moral do egoísmo. Como se essa vileza e essa maldade, esse egoísmo, fossem positivos para dentro da sociedade, né? Bernard de Mandeville vai criar a fábula das abelhas. Que fábula é essa? Ele diz que existia uma colmeia, né, que funcionava muito bem. Nós tínhamos vários subsistemas dentro da colmeia que funcionavam super bem. Por exemplo, as pessoas que furtavam eram presas, e aí depois que elas eram presas, elas precisavam ficar presas em cadeias. E aí as pessoas que faziam aquelas grades, que eram os ferreiros, também tinham com que trabalhar. Então uma pessoa que roubava, ela dava trabalho aos juízes, ela dava trabalho aos policiais, ela dava trabalho aos delegados, aos ferreiros. E aí os ferreiros que compravam as comidas para suas famílias também viam o mercado funcionar. E toda aquela colmeia, apesar dos pequenos pontos, né, de maldade ali existentes, ela funcionava muitíssimo bem. E aí ele vai contar que dentro dessa perspectiva dessa colmeia que estava funcionando super bem, alguns filântropos, algumas pessoas muito boas começaram a entrar na colmeia com ideais, né, de bondade, com ideais de cooperação. E aos poucos a colmeia ela foi caindo em desgraça. Então, os subsistemas que funcionavam muito bem por causa da maldade, por causa da prodigalidade de alguns, ou então por causa da tendência ao crime de outros, né, ela começou a falir. E pouco a pouco, todos os subsistemas da colmeia foram falindo, até que não sobrasse mais nada e a colmeia fosse um completo deserto, né? E Bernard de Mandeville vai então dizer, olha, a vileza, a prodigalidade são elementos extremamente importantes para o funcionamento social. Então, aquilo que Thomas Hobbes e Maquiavel não diziam, que era o egoísmo é uma coisa boa, Bernard de Mandeville vai falar, grosso modo, justamente isso. Vai dizer que o egoísmo na sociedade humana ele é um dínamo, né, de coisas interessantes, de funcionamento de sistemas. A moral do egoísmo já foi capaz de servir aos interesses do Estado em diversos momentos históricos. No atual momento, percebe-se um esgotamento desse modelo e a necessidade de um novo paradigma de relações que comentamos nesta parte da aula.
Então, em favor da mediação, a gente tem Hannah Arendt, né, que vai advogar justamente em prol de uma sociedade cooperativa, né, da possibilidade de uma sociedade cooperativa. E os trabalhos de Hannah Arendt, né, eles vão ter grande relevância, principalmente dentro da perspectiva da análise do julgamento de Otto von Eichmann, né, que aconteceu em Jerusalém. E Hannah Arendt, ela foi assistir esse julgamento que foi esperado pelo mundo inteiro, porque esse homem ele era um general nazista, né, da época do Holocausto, e as pessoas queriam ouvir dele o que é que havia feito, né, com que esse homem procedesse de maneira tão maléfica naquele tempo. E aí acharam que iam ouvir, né, o depoimento de um sanguinário, né, de um coronel, de um general, né, enfim, sanguinário. E o que eles viram, na verdade, era a presença de um burocrata inerte, que alegou que estava somente cumprindo ordens, né? Então, Hannah Arendt, naquele momento, ela vai começar a lançar conjecturas, ela vai começar a pensar, né, sobre a banalidade do mal. Então, quer dizer que simplesmente, sob a alegação de cumprimento de ordens, eu posso, então, mandar matar, executar milhares de pessoas, né? Então, nessa ideia, ela começa a pensar sobre a banalidade do mal. E aí, dentro dessa perspectiva, ela começa a perceber que também os judeus contribuíram através dessa delegação de consciência, delegação de autonomia para uma autoridade superior, né? Dentro da análise das pessoas que vinham testemunhar nesse julgamento, ela diz que se impressionava, porque as pessoas diziam que a liderança judaica, elas queriam transferir para a liderança judaica, né, a questão o horror que tinha acontecido com toda aquela comunidade, né? Em determinado momento, diz que o promotor americano, né, que estava agindo ali no tribunal, ele perguntava assim, olha, mas neste momento em que centenas, né, várias, 400, 500 pessoas ali estavam naquela estação de trem, haviam apenas poucos guardas nazistas, né? Por que vocês não reagiram? Por que vocês não se negaram, né? não se negaram a se entregar? E aí ela vai ouvir culpas, né, de lideranças, de organizações, e ela vai dizer assim, que processo é esse que aconteceu tanto no burocrata nazista como no próprio judeu, que foi aniquilado, que fez com que eles delegassem a consciência e a autonomia de tomada de decisão para a autoridade superior a eles, né, e simplesmente fizessem com que este aqui, que era o nazista, cometesse atos terríveis, né, a ponto de matar milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, e esses daqui se entregassem e quase vissem, né, destruída uma tradição milenar, uma cultura milenar, como é a cultura judaica, né? Então, ela vai começar a falar da importância da ação e do discurso e principalmente da autonomia na resolução de conflitos para a natureza humana. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que a ação e o discurso são extremamente importantes para a realização do ser humano. Ela diz assim, nós somos iguais, né, na capacidade de nos expressarmos. Então, nós temos potencialidades de nos entendermos, porque nós temos, por exemplo, sentimentos e desejos que são compreendidos, mesmo que a gente não troque uma palavra. Nós somos humanos, então nós conseguimos compreender uns aos outros. Mas, para que nós exponhamos a nossa unicidade, aquilo que nós temos e que ninguém mais sabe, né? Que não são desejos naturais, instintivos, que nos fazem diferentes das outras pessoas, então nós vamos precisar da ação ou do discurso, né? E aí nós vamos aperfeiçoando os nossos mecanismos de linguagem até que nós pudéssemos expressar perfeitamente quem nós somos, né? E dentro dessa ideia, ela foi dizendo, é por isso que para que o homem se realize por completo, eu preciso da ação e do discurso, né? Eu preciso conversar, dizer não somente coisas, mas dizer aquilo que eu sou, né? E por isso, essa delegação de autonomia, né? Eu não penso, eu não resolvo, eu não consigo, né? Seria uma ação que aniquilaria a própria personalidade do ser e me faria, né? Ou então um maldito burocrata, né, assassino, ou uma pessoa capaz de se entregar, de dizer, decida por mim, né? E aí a gente vai perceber que esse mecanismo, né, de delegação da autoridade, de busca de consenso dentro dos nossos conflitos diários, pode ser muito complicada. Quando toda uma sociedade passa o tempo inteiro a delegar a solução dos seus conflitos a autoridades superiores, a outras pessoas, nós vemos uma sociedade que não é perfeitamente empoderada, né? E por isso, justamente, essa autonomia e esse empoderamento na resolução de conflitos, né? Essa busca de fazer entre a resolução entre a minha consciência, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso para resolver o conflito, como é que eu vou conseguir ceder, né? Essa capacidade de pensar o conflito, né, e de se expor através da ação e de discurso é justamente
é extremamente importante, né? Dentro mesmo da perspectiva social, né? De empoderamento social. Uma pessoa que não tem capacidade de autonomia para resolver os seus conflitos e para expor quem é, né? Provavelmente, facilmente, como foi percebido por Hannah Arendt, né? No Holocausto nazista, ela pode se deixar levar, ela pode se deixar comandar, né? E ela pode, inclusive, como naquele tempo, né? Se deixar matar, né? Ver sua vida, ver sua cultura ser perdida por causa disso, né? Então, por isso a mediação, além dela ser uma super quebra de paradigma, né, como a gente viu anteriormente, ela é diferente dos processos, das tendências processuais, das formas heterocompositivas de resolução, né? Ela traz a ideia do protagonismo das partes, ela também é uma novidade na transformação que nós queremos na sociedade, porque ela traz para o ser humano a responsabilidade pelos seus conflitos, ela traz a autonomia na resolução dos conflitos. E ela não traz só isso, né? Ela não se questiona se o homem é vil ou não é vil, mas ela vê o homem como uma potência, uma capacidade que, através dos mecanismos certos, né, de educação, podem ser desenvolvidas e assim termos aí seres humanos capazes de cooperar, não porque nasceram capazes de cooperar, nós não saberemos, né, nós não entramos nessas teorias, mas porque foi ensinado a cooperar, porque se foi ensinado a se autodeterminar, né? E é o novo paradigma da cultura de mediação, é essa crença da mediação em uma sociedade cooperativa, empoderada, né, que se autodetermina. E é justamente nisso que nós acreditamos e é para isso que nós trabalhamos. O curso Justiça na Sala de Aula de hoje está terminando por aqui. Nesta videoaula, entendemos como a mediação de conflitos se estabeleceu historicamente e quais as problemáticas que cercam essa temática. Quer saber mais? Acompanhe as próximas videoaulas na TV O Povo e confira os módulos do ambiente virtual de aprendizagem da Fundação Demócrito Rocha. Até a próxima!